Oi gente, meu nome é Miriam Reis e esse é o nosso canal Enquanto Isso no Brasil. Bom, você deve estar se perguntando por que num canal onde o título é Enquanto Isso no Brasil, a gente vai fazer um vídeo falando sobre os sumérios. Bem, primeiramente você tem que entender que se você não conhece o que aconteceu no mundo antes do Brasil ser Brasil, você nunca vai entender por que o Brasil é Brasil. Então a gente teve a brilhante ideia de começar uma trilogia, digamos assim, explicando algumas coisas do nosso passado. Os sumérios, eles foram a primeira civilização que a gente tem registrada que surgiu no mundo. Não que na América, ou na China, ou na Ásia Oriental não tenha tido outras civilizações antes da Suméria. Só que a Suméria foi a primeira civilização a se registrar, a escrever lá, olha, tá acontecendo isso aqui, isso aqui nessa merda. E algum dia alguém vai decifrar esses garranchos que a gente escreveu e vai entender que a gente foi os primeiros aqui a dominar o pedaço. Bom, a Suméria, ela surgiu ali perto dos rios Tigres e Eufrates, que são os rios mais populares da Ásia Ocidental, mais ou menos em 4000 a.C. e sumiram mais ou menos em 1900 a.C. Eles se chamavam de... Só um momento que eu vou ler ali, porque eu não consigo falar assim. Ugsagigá. Acho que é isso, Unsangigá, que significa povo da cabeça preta. Gente, povo da cabeça preta. Assim como os egípcios lá, assim como os egípcios que vocês veem lá no filme europeu, branquinhos, o pessoal da Suméria se intitulava povo da cabeça preta. Mas se você for procurar algum filme da Suméria, os sumerianos são branquinhos também, tá? Igual os egípcios. Apesar dos egípcios estarem pintadinhos de preto na parede, tá? É bem assim, bem sem racismo nenhum. Então, os sumérios, eles viviam ali naquela região que a gente conhece como Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E eles começaram a desenvolver algumas habilidades bem legais, como a escrita, a medicina. Eles tinham uma religiosidade muito forte. E eles diziam que eles foram criados pelo rei Enki. Eles foram criados, trazidos pelo deus Enki, até aquela terrinha ali que é Eridu, que é a terra do príncipe. Até aí tudo. Eles tinham uma religiosidade muito forte. Cada cidadezinha ali na Suméria era voltada para uma deusa ou para um deus. E eles acreditavam que quando eles morriam, eles iam para um lugar lá para ficar pagando as penalidades deles para sempre, tipo o inferno. Vocês já ouviram alguma história parecida? Pois é. Os sumérios que criaram isso, tá? Os sumérios, eles também observavam muito o céu. Eles já estavam ligados que existiam planetas, apesar de que eles consideravam a Lua e o Sol planeta também. Mas eles já estavam observando as estrelas, eles faziam anotações sobre isso. Imagine você lá, a primeira civilização do mundo, de repente você olha pro céu e fala assim, poxa, vou observar as estrelas ali e vou fazer um estudo sobre elas. Olha o quão louco! Há 4000 antes de Cristo, eu não tô falando 4000 anos atrás, 4000 antes de Cristo, já tinha gente pensando em observar o céu e o que estava acontecendo ali, né? Então, os sumérios, eles eram, tipo, muito à frente do tempo deles. Há uma curiosidade também sobre os sumérios, de que, aparentemente, eles acreditavam que existiam 12 planetas, e um deles se chamava Nibiru, que seria um planeta que um dia ocorreu uma colisão, e dessa colisão a Terra surgiu. Não dizem que a Terra surgiu do Big Bang, os cientistas não acreditam nessa teoria como a mais provável? Então, os sumérios, há 4000 anos antes de Cristo, eles acreditavam que um dia aconteceu uma colisão ali interplanetária, e dessa colisão interplanetária surgiu a Terra, dos fragmentos dessa colisão.
E esses seres que viviam em Nibiru, eles acabaram vindo para a Terra e criando os humanos para, de alguma forma, ajudar ou ser escravos deles, sabe Deus como. E era isso. Essa era a visão que os sumérios tinham. E eles acreditam que de tantos em tantos anos, esse planeta que está escondido entre alguma órbita, ele se encontra com a Terra e a galerinha lá de Nibiru vem aqui e faz alguma coisa bem louca pra gente. Dizem, reza a lenda, que a próxima vez que eles vão vir será numa época de aquário, entre peixes e aquário, que é quando eles passam perto da nossa órbita e vêm aqui fazer uma visitinha. Seria provável isso? Não sei, Miriam, você acredita? Eu não duvido de nada nesse mundo, né? Então, pessoal de Nibiru, sejam bem legais com a gente. Nada de descer aqui tacando fogo e matando a gente, tá? Obrigada. Uma das histórias mais famosas do povo sumeriano seria a epopeia de Gilgamesh. Se você nunca ouviu falar, a história é exatamente essa. O deus Enki, ele deu uns trabalhos lá para um tal de Gilgamesh, que era muito próximo dele, e ele teve que salvar os animais e algumas pessoas numa barca porque o deus Enki ia mandar uma chuva bem lascada para eles, sabem? Porque aquela região ali perto do Tigres e do Eufrates, ela tinha muito alagamento. Então, ele ia mandar uma chuva da pesada que ia alagar tudo ao redor e o Gilgamesh tinha que se salvar de algum jeito. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Pois é, essas histórias estão escritas em tábuas de argila, datadas de mais ou menos uns 4.000 a.C. Que tal essa história? Gostaram? Pois é essa história aí mesmo que você acabou de lembrar. Bom, tem um historiador que é o Zecharia Sitchin, se a minha pronúncia tá errada, eu não sei como é que se pronuncia, que ele dedicou 50 anos da vida dele a estudar os sumérios e essas tábuas de argila com essas gravuras. Muitas dessas tábuas de argila, elas contavam histórias sobre o povo sumeriano e como eles surgiram. Muitas delas falavam sobre os deuses, de como os deuses vieram, que foi de Nibiru, e que eles criaram esses sumerianos, tanto que vocês vão ver aqui na figurinha que eu vou colocar aqui, a diferença de tamanho da representação dos reis e também da representação dos deuses próximos aos sumerianos, como se eles fossem tipo gigantes, enormes, e os sumerianos pequenos. E nessas traduções que o Zacarias fez, ele acredita que geneticamente eles modificaram o que a gente conhece hoje como Homo sapiens, com alta tecnologia, e criaram os humanos para de alguma forma eles serem úteis para eles. É uma teoria bem louca, mas que alguns outros historiadores deturpam, dizem que é uma tradução errada do que está escrito. O Zacarias Sitchin, ele tem até Zacarias Sitchin, desculpa. Ele tem até alguns livros falando sobre essas traduções. São coisas bem pesadas para você ler, porque você fica se questionando, poxa, como a tecnologia está avançada hoje, você sabe que é possível você alterar o humano geneticamente. Então, se você parar para pensar que seres extraterrestres bem evoluídos um dia chegaram aqui na Terra e viram o pessoal meio mongoloide e falou assim, bom, vamos injetar o negócio nesse povo para ver se eles acordam para vida e trabalham pra gente, a gente sabe que isso pode ser possível um dia. Então, fica aí o questionamento. Se vocês quiserem ler o livro do Zacarias, eu vou colocar aqui o nome deles na descrição do vídeo. Só mais uma curiosidade, antes de morrer, o último desejo do Zacarias seria fazer um teste de DNA numa princesa suméria que está no Museu de Londres. Só que o Museu de Londres se recusou deixar o cara fazer o teste de DNA, porque pra ele seria a prova concreta de que eles não seriam daqui, ou se fossem, tipo, deturparia totalmente a história dele, então seria o X da questão. Só que o pessoal do Museu de Londres não liberou. Motivo A e motivo B. Motivo A, provavelmente porque eles queriam manter uma história legal sobre a princesa, para que eles tivessem muitas visitas no museu. Ou B,
porque realmente tem alguma coisa errada com o DNA dessa princesinha aí, né? Então fica aí a questão, né? Será que um dia alguém vai fazer o DNA dessa mulher? Pra gente saber se ela é daqui ou não? E se ela for daqui, toda a teoria dos Zacarias está deturpada, né? Porque, no caso, essa princesa, ela descenderia dos deuses. Então, fica aí a questão. Outra coisa bem interessante dos sumérios é que quando a pessoa estava doente, eles faziam uma escultura de barro e colocavam do lado da pessoa, porque eles acreditavam que tinha um demônio na pessoa e que esse demônio ia sair e entrar nesse negócio de argila, né? É tipo um culto de santo, só que bem louco. Então, você pode notar que muitas das coisas que a gente faz hoje, colocar o santinho lá do lado da pessoa pra curar e tal, muita coisa da nossa cultura, ela veio dos primórdios da Suméria. Não é uma coisa judaico-cristã, não. É uma coisa sumeriana muito antiga. E pra você entender todas essas civilizações que surgiram no início da nossa história, você tem que entender que tudo que elas faziam era em prol dos deuses. A cidade era para os deuses, a agricultura era para os deuses, a guerra era para os deuses, entendeu? Deus falava assim para a pessoa dizia assim: olha, Deus falou para mim que aquela terra ali é nossa e a gente tem que tomar porque é nossa e Deus mandou. Então ia todo mundo lá, todo mundo unido e tomava a terra porque Deus mandou. Então, se você entende que o mundo é do jeito que é por pura influência dos deuses, você já andou meio caminho, porque não existe história da Terra sem os deuses. Não existe. Então você tentar entender o que esses deuses são, o que esses deuses representavam, mesmo que você questione se eles existiram, se eles não existiram, se eles eram extraterrestres, se eles eram seres humanos com muito poder que fizeram sua história na Terra, isso já te ajuda muito a andar muito caminho da sua história. Faz você não ser tão bobo a ponto de acreditar em algumas coisas que acontecem hoje em dia por conta de religião. Então, esse foi o vídeo sobre os sumérios. Foi um vídeo que eu tentei fazer o mais rápido possível para que ficasse bem curtinho. Eu não sei se está curto esse vídeo, desculpa, mas acho que deu para entender alguma coisa. O próximo vídeo é sobre os babilônicos. Espero que vocês estejam aí. E se vocês têm material sobre os sumérios, coloca aí nos comentários pro pessoal ter acesso. Documentário, gente, eu amo documentário sobre a Suméria, porque pra mim a Suméria é um mistério. Ninguém faz filme sobre a Suméria, ninguém faz filme sobre os Anunnakis, ninguém faz filme sobre nada disso. E eu acho que, tipo, é um puta conteúdo que ninguém explora, né? A maioria das pessoas que exploraram os sumérios já morreu. Então, vamos lá, gente. É isso aí, valeu.